no seu versículo 40. Glória a Deus, Jesus. Que encontrou, diga amém. E versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Toda igreja junto lá. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Maravilha. Está sempre glorificando o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero estar aqui trazendo uma reflexão. Em nome do Senhor Jesus, da palavra de Deus para toda voz. Nós entramos aqui nos assuntos coerentes à obra de Deus. De antemão, quero agradecer a Deus pela vida de todos os ministros, todos os obreiros, toda a liderança, todos os irmãos, todas as irmãs. Deus seja louvado pela vida de todos e pelo esforço em estar aqui presente para juntos, irmãos, juntos tratarmos acerca da obra, e obra que não é nossa, mas de Deus. É para isso que Deus poupou nossa alma, teve misericórdia da nossa vida, fechou a boca da serpente, livrou do laço do passarinheiro, para que hoje nós estivermos aqui. Igreja, versículo 40 do livro da carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no seu capítulo 14, nós vamos aqui se preparar com uma colocação do apóstolo Paulo para aquela igreja. A igreja bem já é de conhecimento que nós não podemos deixar de falar, que essa igreja era a igreja que continha nela todos os dons do Espírito Santo. Nunca, até aqui no presente, aonde nós se deparamos, uma igreja tinha todos os dons como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela continha consigo todas as dádivas que o Espírito Santo tinha para proporcionar na obra ao homem em realizar os feitos para o Senhor. Mas quando nós adiantamos aqui do capítulo 14, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dar algumas restrições a essa igreja. Paulo, inspirado por Deus, sente a necessidade de colocar algumas coisas em ordem dentro daquela igreja, dentro daquela congregação. E Paulo então vai escrever essa carta. E no capítulo 14 nós vemos Paulo direcionar algumas restrições, e não poucas, né? Ele vai falar aqui acerca do dom de variedade de línguas. Ele vai falar aqui do dom da profecia. Ele vai falar aqui acerca do julgamento entre a profecia. A Bíblia ensina a nós não julgar o profeta, mas sim a profecia. Não é o profeta que devemos julgar, mas sim, aí vai tudo errado. Aí nós julgamos o irmão, né? Aí julga a irmã. Não é irmã, não é irmão, é irmã. O irmão já tem quem o julga naquele grande dia, fique tranquilo. Aí julga a profecia. Nós julgamos a mensagem. Ele vai enfatizar acerca das ordenanças. Ele vai falar acerca das mulheres. Então assim, Paulo vai citar variedades de regras e colocações para aquela igreja. E quando nós chegamos aqui no versículo 14, no último versículo desse contexto, ele vai explicar o porquê que ele estava dando todas aquelas restrições. Porque tudo existe um porquê e para quê, irmão? Tudo. Aí Paulo vai dizer que tudo que eu falei, de tudo que eu disse, de todas as
lições que eu dei, desde o versículo 26 até o versículo 39, é por um motivo. Que motivo é esse? Faça assim com decência. Que motivo é esse? Em prol da decência, em prol da ordem. E é sobre a decência, e é sobre a ordem que eu quero aqui trazer-vos uma reflexão, porque muitos entendem esse texto de forma errônea. Entende-se que o culto tem que ter ordem e decência, e você não pode pular, você não pode rodar, porque você está fora da decência. Você não pode rodar, você não pode sair um aviãozinho da igreja, porque a igreja tem que ter ordem, a igreja tem que ter decência, e não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando Paulo vai dizer, façamos tudo decentemente e com ordem. O significado da palavra decência significa moralidade, dignidade. Não significa que aquele povo, como estava entrando na presença de Deus, estava até profetizando, estava até pregando, estava até revelando o oculto e o escondido, estava até tendo milagre, realizando milagre, mas estava faltando caráter, estava faltando moralidade. E quando eu falo de moralidade, aponta-se que muitos deles realizavam a obra do pecado. O significado da decência é essa: dignidade, moralidade, porque o problema nunca foi pular, o problema nunca foi rodar, o problema nunca foi andar, meu irmãozinho. Cada um expressa a sua alegria na presença do Senhor e do seu Espírito de uma forma. A Bíblia nunca diz que é pecado pular na igreja. Nós não temos base bíblica para isso. Não temos base bíblica para dizer que rodar na igreja é pecado. Mas aqui o Paulo está dizendo, em outras palavras, pode até pular, pode até rodar, pode até sair um aviãozinho, mas santidade, em verdade, em sinceridade. O significado da palavra decência, irmãos, é isso. O problema não é a pessoa rodar e pular, é a forma que ela pula, é a forma que ela roda. O problema não é a pessoa profetizar, o problema não é a pessoa, é a maneira que ela profetiza, é a maneira que ela é. Porque o que mais contagia na igreja na atualidade não é o caráter de um homem de Deus. É triste isso, irmão, mas é o talento que ele tem. O camarada pode ser um depravado, o camarada pode ser um lambão que eu falo, lambuzado, prega aqui, revela aqui, mas tem 2, 3 mulheres, prega aqui, revela aqui, mas fumando, cheirando, bebendo, pelo dom, é o homem de Deus. Por que não? Porque ele revelou uma coisa que só eu sabia, não. Pode ter um dom de Deus, significa que ele é homem de Deus, significa que ele é mulher de Deus, pode revelar até os chassis do carro, pode, mas enfim, mas não tem caráter, não tem índole, é difamadora, é caluniadora. A Bíblia fala para nós prestarmos um culto racional ao Senhor. Quando Paulo expressa esse culto, Paulo está dizendo, não é um culto inteligível. Ainda que Deus ninguém é inteligência, porque existe hoje a inteligência virtual, mas existe a inteligência espiritual, está na Bíblia, para você procurar. Paulo pede oração aos irmãos para que Deus dê a eles inteligência espiritual.
cultuado. Quando Paulo fala assim, ó, o culto ele tem que ser racional. Paulo está dizendo, o culto tem que se ofertar para Deus com moralidade, com dignidade. Olha aqui, mano, sabe? Eu quero gravar essa mensagem. Irmãos, é com dignidade, é com moralidade. Nós temos que se apresentar na presença de Deus para ofertar Ele com uma adoração, com reverência, é com respeito, é com santidade. Pastor, mas eu sou pecador. A palavra santidade não significa que você nunca vai pecar. Tem pessoa também que confunde santidade, não. Santidade significa separado. A palavra ser santo significa ser separado. Isso é santidade, ou seja, nós não vamos andar na prática do pecado, não significa que nós nunca iremos pecar. Nós podemos cair na falta de falar mal do irmão, mas nós não vamos ficar falando mal do todo dia, toda hora, de casa em casa. Santidade é separação. Separação do quê? Do santo para o profano. Igreja significa eclésia, tirado para fora. Então, ou seja, nós não podemos, nós sendo santos, fazer o mesmo que o mundo faz, irmão. Isso é santidade. É não fazer o que o mundo faz. É não andar como o mundo anda. É não compactuar com o mesmo tipo de obras. Irmão, mas tem hora que dá a entender. Dá a entender não, a Bíblia diz isso. Que nem todo israelita se diz israelita, porque as atitudes da pessoa, as obras, os frutos da pessoa é de escandalizar a gente, irmão. Pode deixar a gente meio assustado, meu Deus. Onde esse irmão está com a cabeça? Onde o irmão está com a cabeça? Nem quer ver quem está no mundo faz igual que só está fazendo dentro da igreja. Então, eu estou dizendo igreja, não é resplandecer não, irmão. É igreja, não é só nós aqui que é igreja, não. Igreja. Então, Paulo, ele vai trazer aqui essa orientação acerca da decência, a necessidade de ter decência no culto, ter decência na organização, ter caráter, ter moralidade, irmão, ter integridade. Nós temos brilhos, nós temos, tem coisa que nós temos que ter vergonha, irmão, de algumas coisas que nós erramos. Mas o que leva a entender que há pessoas dentro da igreja, estou dizendo resplandecidas dentro da igreja, que não tem vergonha de algumas atitudes, irmão, que vai fazendo assim, Deus dará, vai. Irmão do céu, toma cuidado, tomemos nosso cuidado. Paulo aqui vai enfatizar acerca da ordem. Irmãos, a palavra ordem, ela tem um significado. O nome ordem também. Tanto o nome ordem tem o seu significado, e como a palavra ordem tem também o seu significado. O significado de ordem é autoridade,
significado, não é o significado de nome ordem. O significado de ordem, a sua origem é superior. Significado de ordem, superior. O significado da palavra ordem é disposição organizada e ordenada das coisas. Então tudo tem que ter ordem. Tudo na obra de Deus tem que ser organizado. Não pode se fazer nada sem desorganizado na obra. Não, tudo antes tem que organizar, tem que sentar, organizar. Glória a Deus. Mas eu quero entrar aqui na questão para mim já partir para o final. Por quê? Porque o significado de ordem é superior em autoridade. Paulo, ele encerra esse versículo falando da ordem. Paulo encerra esse contexto falando da ordem. E quando nós vamos pesquisar acerca do significado de ordem, no hebraico, escuta isso aqui, eu quero te entender isso aqui. No hebraico, o significado de ordem é ceder, pastor Elias. É ceder. E aí eu fui me aprofundar em querer saber por que no hebraico, no original hebraico, o significado de ordem é ceder. Porque o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. Só que a lei do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Ou cedia ou morria. Ou obedecia ou morria. A mulher que ela pega até, ela estava desobediente à ordem de Deus. Ela estava desobediente à autoridade de Deus. Ela estava sendo desobediente a Deus que é superior. Todo automático, quando ela era apanhada, ela era morta, apedrejada, porque ela não estava cedendo à autoridade, ela não estava cedendo quem é superior. Mas o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Mas a palavra ordem, o significado ordem é de origem latina. Irmão, preste atenção. Preste atenção, porque isso é de extrema importância. Se no hebraico, se no Antigo Testamento era ceder, se fosse aqui, ó, se fosse aqui, se essa fala de Paulo fosse no Novo Testamento, a escrita seria assim, ó: de tudo isso que eu falei, vocês têm que ceder. Tem que ceder no que eu estou falando, vocês têm que obedecer. E aí tem pessoa que entende-se que a graça é mais leve. Tem pessoas que entendem que a graça é mais light, que a graça é só amor, é só melzinho. Quando Paulo escreve isso, já não está mais no Antigo Testamento, já não era escrito na linguagem hebraica, mas grego. E essa palavra vindo da originalidade do latim. Aí Paulo vai, aí quando nós puxamos o sentido da palavra do latim, é mandato, impor. Impor. Se no velho a pessoa tinha que ceder, no novo Deus está obrigando. Deus está impondo. É mandato, mandamento. Está impondo. Ele não quer saber se você vai ceder ou não. Ele está obrigando. Está obrigando a obedecer o que ele está falando aqui. Quando nós entramos para a linguagem figurativa do significado ordem, o
sentido figurativo dessa palavra, no latim, é instrumento musical e órgão do corpo. Olha que interessante isso aqui. Então, o sentido figurativo do significado de ordem no latim é instrumento musical e órgão do corpo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó: eu que pus os órgãos do corpo, eu que coloquei. Você está aqui porque foi Deus que formou em você. Você está aqui porque foi Ele que pôs o coração, impôs o pulmão, impôs o fígado, impôs o braço, impôs a mão, impôs o pé. Se Ele que colocou, não é você que tira, não é eu que tiro, não é nós que saímos por nós mesmos. Ele pôs, Ele colocou. Então quem arranca, quem tira é Ele. Você arranca o seu próprio vídeo. Isso aqui é forte, irmão. Você sabe por quê? Em outras palavras, quem colocou tudo na sua devida ordem foi Deus. E quem colocou você onde está também foi Deus. E eu tenho escuta o que eu estou dizendo aqui. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite. Quando você deixa o propósito, anula o projeto. Quer sair fora? Não tem problema. Quer sair da onde Deus te colocou sem Deus mandar? Não tem problema nenhum, fica à vontade. Ninguém manda em ninguém, irmão. Ninguém manda na vida de ninguém. Mas tudo que é arrancado fora sem a devida necessidade causa feridas, causa sequelas. E muitas das vezes essas sequelas são irreversíveis. Arranca o fígado, arranca o pulmão, vai viver como só. Arranca aí o rim, deve só o outro. O propósito que Deus está fazendo e tem feito até aqui o presente momento é perfeito. Então Ele sabe o que Ele está colocando, o que Ele está acrescentando, o que Ele está movendo, o que Ele está agindo. Pastor, e eu? Se é Ele que está colocando, se é Ele que está impondo, obedeça, meu irmão. Obedeça, minha irmã. Amós 3,3 diz assim: porventura andarão dois juntos se não tiverem comum acordo? Deus colocou você num casamento, meu irmão. Vamos lá. Se você não andar em concordância com o seu cônjuge, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então tudo que Deus faz engrenado, porque Deus faz para gerar. Deus faz para. Não faz para ficar parado, irmão. Tudo que Deus faz para girar, para mover. Para Lucas, doutor Lucas, no livro de Atos, vai dizer que nele nós andamos, falamos, respiramos e locomovemos. Deus não faz ninguém, não faz nada para ficar parado. Então é mais fácil aceitar o propósito do que anular o projeto. Porque o propósito, quem está fazendo, quem está colocando, quem está movendo, não é você, porque não é você que manda. Quem manda
é aquele que te colocou no propósito, é aquele que te fez o propósito, porque nem propósito nós tínhamos, nem querer nós viver nós queria, para muitos aqui, não vou melhorar, nem viver nós queria mais. Aí Deus olhou para nós e falou: não, eu fiz você para gerar, eu fiz você para se mover, então eu vou colocar em você um propósito, e se você ficar no propósito, eu vou te edificar um projeto. Aí quando pensar que não, está ali o pregador, quando pensar que não, está ali o pastor, quando pensar que não, está ali o levita, está ali o profeta, está ali o cantor, será que você está entendendo esse conselho nessa noite? Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar, que Ele tem um projeto a realizar na tua vida. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. É Ele que está fazendo. É Ele. Então deixa Deus fazer. Porque o projeto que Ele tem não é pequeno e nunca foi. A questão é que nós anulamos os projetos. Irmão, Deus não é obrigado a dar uma coisa que você não queira não, sabia? Tem muitos hoje que Deus até deu, mas não quer exercer. Deus não vai obrigar não. Deus só vai prestar conta naquilo que Ele investiu. Não tem problema. Quem investiu no projeto foi Ele. Ele foi o investidor. Para nós estar aqui, o investimento foi alto, foi caro. Custou o sangue do filho dele na cruz. Ó, Deus tinha um propósito, e aquele propósito tinha um projeto. O projeto de Cristo, o projeto de Deus com Cristo, era o nascimento da igreja. Então, irmãos, não deixa o propósito para que o projeto não se anule. Você que recebe essa palavra para você.